Tudo bom? Como é que foi a semana? Foi bem ou não? Uma bênção. Foi bom? Uma benção? Que bom. Vocês viram lá, meu Instagram tá melhorando, né? É, né? Eita! Você viu, né? Estamos melhorando. De pouquinho em pouquinho nós vamos indo, né? Achei agora um rapaz, o Everton, tem ajudado bastante na edição. E tem sido bem legal, porque aí ele faz os cortes, tem vários cortes, tem corte para todo dia. Aí todo dia a gente vai pôr um corte lá. É bom porque o pessoal que não está acostumado a ver, né? Sabe do que se trata, né? Quando vê os cortes durante a semana e tudo mais. Então é bem legal. Eu tô bem contente. Tem até canal no YouTube também. Depois vocês me sigam no YouTube. É chique, hein? Se inscreve, dá o like, ativa o sininho que tem canal no YouTube. Aí o que eu vou fazer agora? No Instagram eu vou deixar só os cortes e a live completa depois que ele edita, eu vou pôr só no YouTube. Que aí fica até melhor de assistir também, fica lá no YouTube. Começar a ganhar em dólar. Precisa de 1000 curtidas para ganhar em dólar. 1000 curtidas, 1000 inscritos para começar a ganhar. 1000 já começa a ganhar. 1000 inscritos. Você acha que não tá difícil não, mas montar uma estratégia boa e vai indo. Não é o objetivo é sempre melhorar, mas se entrar um dinheirinho é bom, né? Não é ruim não. Ninguém reclama em dólar ainda. É bom. O tema de hoje eu acho que é bem legal. Enfrentando grandes batalhas. Acredito que todo mundo tem as suas batalhas, né? Tem muita batalha aí? É aqui mesmo. É aqui mesmo? Então trouxe o tema certo, né? Foi bem legal porque tava meio difícil de eu achar um tema. Depois que eu acho, eu desenvolvo fácil, né? E aconteceu de repente isso, porque eu vou passar uma grande batalha essa semana, né? Então, sexta-feira tem uma grande batalha, então quando eu tava sem tema, aí eu falei, caramba, vai acontecer comigo, então vamos nisso aqui que vai ser bom. Vai me ajudar, vai ajudar vocês e vamos embora que vai... Já está inscrito? Boa, muito bom, já está inscrito. Se inscreve aí, filho. Acho que tem mais uns. Eu já tenho 15, com vocês dois são 17. Aí, ó. Tá faltando só 973. Tá melhor, já não falta 1000, né? Vamos pra cima, já não falta 1000. Mas tá bom, obrigado, gente. E quando a gente pensa nesse tema, enfrentando grandes batalhas, eu acredito que vem muito na nossa cabeça gigantes, né? Cada batalha é um gigante para ser derrubado e tudo mais, né? Vem na cabeça de vocês também ou foi só na minha, né? E a gente todo mundo tem gigante para ser derrubado, né? Então esse é o tema e eu quero ajudar vocês hoje com isso. Quando a gente fala de gigante, eu vou falar da história de Davi, né? Eu acho que Davi fez muitas coisas, né? Mas ele ficou muito famoso pelo gigante, né? Acho que até quem não conhece a Bíblia conhece a história de Davi e Golias, né? Possivelmente, eu pelo menos quando não tinha tanto contato com a Bíblia, só conhecia a história de Davi e Davi e Golias, não tinha outros feitos dele, eu não sabia, né? Então é interessante, o gigante fez Davi ser famoso, né? Entre aspas, porque é o que levou o nome dele aí para todo mundo saber, né? Então, antes disso, vamos analisar um pouquinho friamente os fatos da história de Davi mesmo, né? De Davi e Golias. Vamos analisar friamente. Davi, ele teve tudo menos sorte. Não foi sorte. Foi Deus também, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Eu gosto dessa frase também. Mas ele teve tudo menos sorte, porque analisa comigo aqui. Ele teve uma estratégia para vencer o gigante, porque ele era franzino e o gigante, falando fisicamente, ele era franzino e o gigante era muito grande e forte. Então, qualquer confronto que ele teria não daria certo. A chance dele perder era muito grande. Então ele foi estratégico, né? Vamos analisar nesse ponto de vista.
Então ele teve uma análise física que ele não podia chegar perto. Creio eu que ele deve ter pensado nisso também, que ele não conseguia chegar perto. Ele analisou o ambiente, o entorno. Ninguém queria ir, né? Ninguém queria a batalha, ele foi. E ele analisou o ambiente da batalha. E ele encontrou o objeto que era. Porque não adiantava nada ele ter uma espada na mão. A arma não tinha na época, né? Mas não adiantava nada ele ter uma espada. A espada ele teria que ter um confronto próximo, né, do gigante. E aí as questões físicas atrapalhariam. Então ele analisou o entorno, analisou o ambiente e viu que tinha as pedras. E a pedra foi com que ele venceu o gigante, né? Todo mundo conhece. E ele atirou a pedra na testa dele. Então, ele teve tudo menos sorte. Então, ele foi bem estratégico. Deus o abençoou, claro, logicamente. Mas teve uma estratégia por trás, né? Ele não fez aleatório. Então, o primeiro ensinamento que eu tenho: os gigantes não são para nos matar. A grande batalha que a gente enfrenta, ela muda toda a perspectiva a partir do momento do jeito que a gente olha para ela. Se você enaltece ela é muito grande. Se você começa a entender que um problema é só um problema, ele começa a ficar pequeno, automaticamente. Varia do quanto você coloca naquilo. E não é ser displicente ou ser nada. Varia muito disso. Então eu vou te dar alguns exemplos. Porque se você olha para o seu problema e entende que você tem que passar por isso, e começa a entender que você não vai perder, ou você vence, ou você aprende, e que você vai passar por tudo que a sua caminhada tem que passar, essas experiências são suas, começa a ficar mais leve. Agora, se você começa a olhar para o problema e falar: meu Deus, é muito difícil, esse problema é muito grande, não tem como resolver, o problema só cresce. E então é como se fosse uma montanha. Você está embaixo da montanha, a montanha ela só está grande porque você está olhando para cima. Se você estiver caminhando, ela vai estar cada vez menor, porque você está andando, você está subindo, cada um no seu ritmo. Então, se você olhar muito para o problema, ele vai crescer. E a nossa cabeça, eu canso de falar isso aqui, ela nos boicota. Nossa cabeça é nosso pior inimigo. Vou contar um exemplo rápido aqui para vocês. Eu estava jantando com algumas pessoas no sábado. Eu não conheço essa pessoa pessoalmente, mas na mesa falaram dela, né? Eu sei quem é, mas não a conheço pessoalmente. E aí falaram que essa pessoa está com uma depressão profunda e nada consegue tirar ela de lá. E aí o pessoal na mesa estava falando algumas hipóteses, né, de que o que podia ter desencadeado, alguns problemas do que podia ter desencadeado. Isso me fez pensar, porque pode ter razão, né? Algum problema desencadeou a depressão dele. E aquela pessoa ela não consegue se libertar. Ou seja, a cabeça dela pegou o problema e pareceu que não tem mais saída. Então, a própria cabeça dela aprisiona e deixa ela na depressão. E não consegue sair, não reage. Não sei se vocês já viram uma pessoa com depressão, o olhar fica até fundo, né? Ela não consegue olhar direito, né? É muito triste, uma doença muito séria. Mas nada mais é do que ela se aprisionou dentro daquilo. Então, os nossos problemas, os nossos gigantes, se a gente agigantá-los, já está no passo da depressão. Já está no passo da depressão. Porque você vai fazer com que ele cresça. Se a gente agigantar os problemas, vai parecer que não tem saída. E aí vai começar a depressão, vai perder a vontade de viver, não vai querer resolver. E quando você começa a olhar com uma outra perspectiva para o problema que você está passando, por mais vergonhoso que seja, às vezes, porque parece ser vergonhoso, que pode ter sido um erro seu ou qualquer coisa, é para o seu aprendizado. E é nisso que você caiu, que você errou, que você vai ajudar outras pessoas. Então você tem dois caminhos para seguir. O primeiro, ou você vai aumentar o problema e vai varrer para debaixo do tapete, e como eu dei o exemplo acima da depressão, isso vai desencadear algo assim, porque você está varrendo para baixo do tapete, você está guardando um negócio e não está querendo resolver. E nós já aprendemos que o problema sozinho ele só cresce. Então a gente tem que resolver. Ou o segundo caminho é você entender o porquê você está passando isso. E quando você entende o porquê que você está passando isso, você começa a
a buscar uma saída. E você começa a entender que você está passando isso para aprender e ajudar outras pessoas. Automaticamente vai ficar mais leve. E eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo meu. Vocês sabem que eu tenho alguns processos que eu estou resolvendo, né? Não é segredo. E essa semana eu tenho o maior deles, na sexta-feira. E aí eu estou bem tranquilo, já contei isso outras vezes, né? Depois demorei um ano para entender isso, que era para curtir, né? E aí no domingo eu estava pensando, putz, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, fazer isso, não sei o quê. Estava pensando. Aí de repente foi quando me deu o estalo desse tema. E aí eu falei assim, sabe o que eu vou fazer lá na sexta-feira? Eu vou curtir. Eu vou lá para aproveitar. Vou leve. Na hora ficou leve. Meu problema. Na hora. O problema existe. Eu vou enfrentar ele de frente. Vou encarar. Estou subindo a montanha ainda. Mas eu fui em direção a ele leve. A minha cabeça que estava pensando 1000 coisas, na mesma hora se esvaziou. Na sexta-feira eu vou estar com a cabeça livre para entender cada coisa que está acontecendo e tirar cada aprendizado dali. Cada minuto que eu tiver ali. Se eu tivesse pilhadão, se eu estivesse achando que o mundo ia desabar, eu não estaria leve, eu não estaria curtindo. E aí eu ia deixar de aprender alguma coisa na sexta-feira que eu vou contar na terça. Né? E aí eu não ia ter tema para terça. Vou contar a vitória, se Deus quiser. Vou contar a vitória. Então, quando a gente identifica a raiz do problema, você entende que isso é um problema, você entende que você tem que passar por isso, e a raiz do problema você vai ver se foi você que causou. 95% das vezes foi você que causou, tá? Não adianta querer se fazer de santinho, não. Não ergue a sobrancelha, que foi você que... 95% das vezes foi você que causou. E aí quando a gente entende que a gente causou esse problema, quando a gente entende que a gente precisa buscar uma solução para isso, e que quando a gente entende que ao passar por isso, a gente vai ensinar outras pessoas, fica mais leve o processo. E quando a gente ensina outras pessoas, a gente cumpre o nosso propósito de vida, que é ajudar pessoas. Que por onde a gente passar, a gente precisa ajudar as pessoas. E a gente só consegue ajudar com autoridade se a gente já passou por aquele tema. Né? Senão a gente não consegue ajudar a pessoa. E aí a gente vai ficar só na teoria. E lembra daquelas pessoas que falam, mas se eu fosse você eu fazia assim, se fosse você eu fazia assado. Mas será que na hora que estiver passando faz mesmo? E aí fica um monte de bafafá no nosso ouvido, né? Faz desse jeito, faz daquele jeito. Mas na prática não... Só quem já passou pode te orientar. Então, não sei qual é a grande batalha que você está passando. Pode ser grande para uns, pequeno para outros, mas quando a gente está passando, a gente sabe o quão difícil é, né? E você está passando nisso porque você tem que passar, esse é o seu caminho. Você precisa entender isso, que esse é o seu caminho. E você precisa entender que esse é o seu propósito. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Por onde a gente passa, está sendo trilhada a nossa história. E a minha batalha de sexta-feira, que é a minha grande batalha, eu tenho que passar por isso. Eu estou com o objetivo agora de escrever um livro. Eu vou escrever. Né? Aí eu fico pensando assim, se eu não passasse por isso, o que eu ia pôr no meu livro? Né? Eu tenho que passar por isso para pôr. Dá um frio na barriga de falar assim, pô, pode dar bom como pode dar ruim, né? É assim, né? É o risco. Mas se der ruim, é o que eu tenho que passar. Eu vou enfrentar, eu vou lutar, eu vou com a estratégia, igual o Davi teve. Entendi meu ambiente, eu entendi as armas que eu vou usar, eu sei o que eu posso fazer. Mas se der ruim, era o meu caminho. Era o meu caminho. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Sabe por quê? Porque quando tudo parece que está desmoronando, na verdade, está se construindo algo novo. Né? Eu já falei isso aqui algumas vezes. Quando parece que está desmoronando, na verdade está tudo se construindo.
É que a gente não entende o próximo passo, a gente quer tudo para agora, para hoje. Estressa a gente, né? Se der ruim é só mais uma pedra no caminho. É mais uma de tantas que a gente vai pegar essa pedra e vai atirar no próximo gigante e vamos embora. É uma rocha, né? O caminho é longo. Não é fácil, viu, Andréia? Não é fácil. Todo mundo tem as suas dificuldades e às vezes não entende a dor do outro, porque a minha dor parece ser muito grande para mim, para você parece ser muito pequena, a sua para mim é pequena, mas para você é grande. Mas quando a gente consegue entender isso, de verdade, quando você consegue escolher o caminho, que é ou aumenta o problema, ou eu vou escolher o caminho de enfrentar o problema e diminuí-lo perante a mim, esse problema não está para te matar. Ele não vai te matar, esse problema. Você está passando porque você tem que passar. Porque você vai ensinar outra pessoa, você vai levantar outra pessoa. É o aprendizado. Mas se você não está aberta a isso, e quando eu digo aberta, é curtir esse momento. É difícil, porque curtir remete muito à diversão, parece que a gente não é ser displicente, mas é aproveitar. Porque a palavra curtir ela é legal para ser usada aqui, é difícil de ser entendida, mas ela é legal de ser aplicada, porque é realmente, quando a gente curte alguma coisa, é leve. E precisa ser leve. A gente precisa estar leve diante desse problema. Porque quando você está leve, você vai conseguir entender os obstáculos e você vai conseguir pensar. Tem até aquele ditado, né? De cabeça quente ninguém pensa, né? Precisa esfriar a cabeça. E é verdade. Então, se você está pilhadona, você não vai resolver esse problema. Esse gigante vai ficar cada vez maior. Então, se você consegue curtir e entender e ter estratégia, você precisa ir na raiz do problema, igual eu disse aqui. Identificar a raiz do problema. Onde é que o que está ocasionando isso? O que eu tenho que fazer para isso ser sanado? E buscar estratégias diante disso. E aí você vai ver as coisas avançando. Aí você vai ver você avançando. O segredo aqui, o pulo do gato, está na mudança de postura nossa perante o problema. E esse é o ensinamento de hoje. A mudança de postura da gente perante o problema. E essa jornada, o caminho é longo. Ainda bem que é longo. Se fosse curto, às vezes a gente só vê as derrotas. E aí dá vontade de parar. Dá vontade de desistir. Mas a gente tem que continuar caminhando. Nós temos que continuar caminhando. Independente do que aconteça, independente do resultado, a gente tem que continuar caminhando. Hoje foi curto, foi uma experiência que eu estou passando essa semana. Não me alonguei muito, foi bem rápido. Era o objetivo desse ser rápido, porque não tem muito o que falar. Ou você muda a mentalidade e encara o problema, ou não tem como enfeitar o pavão isso aí. Isso é simples. Isso é simples. E para qualquer problema que você tiver. Pode ser em qualquer área, tá? Pode ter até uma área que às vezes não depende da gente, como uma área de uma doença, ou às vezes qualquer outra área conjugal, financeira. Quando a gente muda a forma como encara o problema e entende que a gente tem que passar por isso, e entende que a gente vai ajudar pessoas exatamente nessa área, fica mais leve. E as coisas caminham. E eu já cansei de falar, a gente não precisa resolver o problema para conseguir ajudar o próximo. Só de falar, contar, falar o que está passando. A outra pessoa já se sente acolhida pela gente. E a gente vai cumprindo o nosso propósito. Então, reforço aqui, abrem a boca. Falem do problema. Não para qualquer um, mas falem o que vocês estão enfrentando. Busquem soluções. Seja reabastecido hoje. Vocês precisam de nova energia. Precisa de um combustível novo para enfrentar isso. Mudem a mentalidade. O problema vai diminuir. Esse gigante vai ser pequeno. Ele vai ser pequeno. Não porque ele não é grande, é porque você cresceu. Então o objetivo hoje é que você cresça. Que você cresça e ande de frente. Não varra o problema para baixo do tapete. O problema só cresce. E se ainda não deu certo, para encerrar aqui, eu vou encerrar com a frase que eu gosto bastante. Se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou no final. Então, se as coisas começaram a dar errado, não se preocupa. Ainda não chegou no final. Se para mim na sexta-feira der errado, não se preocupa não, mozão. Chegou ainda no final. Nós vamos para a luta. É a nossa caminhada. Eu vou curtir a doidado, vai. Eu vou curtir a doidada. Pô.
Fico nervoso na hora, né? Mas eu vou curtir, né? A gente fica meio aflito, né? Um ambiente meio hostil, né? Pra gente que não tá acostumado. Mas eu vou curtir. Ninguém vai entender nada. Ninguém vai entender nada. Vou ser educado. Vou cumprimentar as pessoas. E vou falar exatamente a verdade. Se tiver que ser, vai ser. E na terça-feira a gente vai ter algum aprendizado disso, né? Espero que não doa tanto, né, gente? Às vezes dói, né? É difícil. Mas faz parte da nossa caminhada. A gente tem que estar com pessoas boas ao nosso lado para entender que às vezes a gente cai, mas alguém precisa levantar a gente. Então, eu gosto muito que vocês venham aqui às terças. Eu vejo as dores de vocês. E aqui o meu objetivo é reabastecer esse tanque aí toda terça. Né? Esse tanque aqui é grande. O tanque é grande. O tanque é grande. A gasolina tá cara. Mas o objetivo é reabastecer vocês toda terça. Para essa caminhada. E vai ficar mais leve. Tá? Então a tarefa da semana é pegar esse gigante aí. Entender o porquê você está passando. Sexta-feira você leva a sua cara. Claro. Existe horas que tem que doer para nunca mais doer. Existe horas que tem que doer para nunca mais doer. Doer como nunca, pra nunca mais. Doer como nunca para nunca mais doer. Nunca para nunca mais doer. Exatamente. E enquanto está doendo, a gente não entende. É exatamente nesse período de tempo que a gente precisa se recuperar o mais rápido possível. Porque enquanto está doendo, que a gente tem que entender que nós estamos passando, o que nós vamos aprender com isso, e rapidamente já tirar a lição disso e ensinar outra pessoa dessa dor, mesmo que você ainda esteja passando. Porque o ciclo fica mais rápido, a dor passa muito mais rápido, né? Então, quando você precisa escolher as pessoas que estão ao seu lado, para você poder compartilhar enquanto está doendo. Porque a pessoa do seu lado vai ter que te levantar. E tem que ser rápido. Eu já contei aqui várias vezes, né? De erros meus, que sorte que durou 1 hora. Rapidamente eu levantei, entendi, aprendi. Né? Teve erros que durou 1 dia, mas podia durar semanas, meses, e a gente perde e não produz mais nada. Então, quanto mais rápido a gente se levantar da dor, mais rápido vai ser a vitória. Tá? Então, obrigado por compartilhar. Vai vir essa frase, se não deu certo é porque ainda não chegou no final. No final dá tudo certo. Pessoal da internet, muito obrigado. Terça-feira que vem tem mais. Siga lá no YouTube.